Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai começar a parte de variáveis desse mini curso de lógica que eu tô fazendo no canal. Antes da gente partir para de fato começar a escrever alguma coisinha aqui no VS Code, eu vou contextualizar a partir de variáveis. Bom, vamos entender o básico de um funcionamento de um computador, a grosso modo, né? Até uma certa licença poética aí para os caras que fizeram faculdade, aí sabem termos mais bonitinhos com relação a tudo que eu vou falar. Eu vou falar por alto, sem muita terminologia técnica e tal, de forma que fique entendível para a maior parte das pessoas o que eu tô querendo falar, ok? Então vamos entender um princípio base. O computador, de uma forma geral, quando você chega no nível do hardware, você está falando ali do processador, do computador, da placa de vídeo e tudo mais, o que de fato esses dispositivos entendem no final das contas, né? Eles entendem pulsos elétricos, a grosso modo é isso, ok? Então é mais ou menos como se fosse um código Morse. Então, quando tem um pulso elétrico, aquele dispositivo ele vai identificar aquilo como 1. E quando ele não tem nenhum pulso elétrico, ele vai identificar aquilo como um 0, ok? Por isso que a gente fala que os dispositivos de hardware, eles são binários. Eles são zeros ou uns. Então, ou tem corrente elétrica passando, ou não tem corrente elétrica passando. E isso tem um intervalo de microsegundos entre um pulso e outro, né? E obviamente, desses pulsos elétricos binários de código Morse, vamos dizer assim, ele vai pegar trechos, tá? Blocos dessas informações, e através desses blocos de informações você consegue, por exemplo, definir números inteiros. Ok? Então, de vários zeros e uns, esses códigos podem virar números inteiros. Na prática, a forma como esses dispositivos utilizam esses códigos binários na sua essência não é decimal, como a gente está acostumado na matemática, né? Não é de 0 a 9, ele se estende um pouquinho para um outro tipo de número, se chama hexadecimal. Por que é utilizado o padrão hexadecimal em vez do decimal? Porque você tem alguns números a mais ali, então você consegue comportar uma quantidade maior de informação em menos quantidade de dados, no geral, a grosso modo ali. Então, o que a memória RAM entende, o que o processador entende no final do processo, né? São códigos hexadecimais que aí internamente esses dispositivos eles vão levar esses pulsos elétricos até os subcomponentes ali. E às vezes se o componente é um pouco mais aprimorado e tudo mais, ele pode ter um controlador ou um interpretador que vai conseguir fazer funções mais complexas, ok? Por exemplo, uma placa de vídeo, ela tem vários transistores, vários componentes ali que realizam funções muito mais complexas do que a leitura binária ou a leitura hexadecimal. Uma memória RAM, ela tem vários transistores e componentes dentro dessa memória, que são os controladores ali, que vão conseguir ler essas informações binárias que estão armazenadas dentro dos chips de armazenamento e conseguir transpilar isso num formato hexadecimal e por aí vai. Quando você mexe com variáveis a baixo nível, né, num assembler, numa linguagem que está mais próxima ali do hardware, vocês vão perceber que existem alguns tipos específicos de variáveis. E quais são esses tipos mais básicos de todos? São números, né? São números inteiros e números que a gente dá o nome de float, né? Que são números no português, na matemática, quem lembra aí da matemática, são números reais, né? Números decimais, são números compostos por ponto ou vírgula, né? Vírgula alguma coisa, né? Então, esses são os dois tipos mais primitivos que a gente tem de dados. Outro tipo de variável também muito primitivo é o que a gente chama de booleano. E aí a gente está falando de 0 ou 1. É um binário, né? É um dado binário que só comporta esses dois tipos em específico. Booleano, quando a gente fala de boolean,
de uma variável booleana, a gente está falando que os únicos tipos internos de retorno, isso é, os únicos valores possíveis dentro daquela variável são valores que são 0 ou 1, ok? Esses dois tipos primitivos mais básicos, obviamente que tem alguns outros tipos que eu vou falando ao longo desse processo, mas vamos focar primeiramente nos números inteiros e nos números e nos valores binários de 0 ou 1 ali, os booleanos. Inclusive, a maioria das linguagens elas fazem uma distinção muito clara em que vem a ser um valor booleano e que vem a ser um valor binário. Pode ser caracterizado como dois tipos diferentes. Mas na prática, por que essa é a base da base da base das variáveis, né? Quando a gente fala sobre variáveis, o nome, né, se a gente for analisar só o nome, do porquê que foi usado esse nome, é porque são informações que vão ser armazenadas, que vão sofrer mutação ao longo do processo que o código está sendo executado. Então essas informações elas podem sofrer mutações. Quando essas informações elas não sofrem mutações, a gente dá o nome de constantes. Então são pares de informação. E por que constante a gente não fala propriamente, vou fazer um tema só sobre constante? Porque constante e variáveis seguem o mesmo princípio, a única diferença básica é que um dado ele muda, o outro não, ok? E aí na hora de você escrever o código existe uma diferença entre você falar que aquilo é uma constante ou falar que aquilo é uma variável na maioria das vezes. É certo, em algumas linguagens cujo tipo dessas variáveis não importa, como é o caso do JavaScript. JavaScript ele ignora totalmente o tipo, né, a tipagem que a gente chama dessas variáveis. Então a gente tem uma diferença grande com relação a linguagens de programação que são tipadas e linguagens de programações não tipadas, ok? Vamos ver isso na prática, a diferença aqui entre uma linguagem tipada e uma não tipada, e aqui eu vou escrever um código em JavaScript, ok? No JavaScript, para a gente determinar que uma variável é uma variável, a gente usa o prefixo chamado let, ok? Antigamente, há muito tempo atrás, a gente usava o prefixo chamado var, de variável, ok? Vou aumentar minha tela aqui. Então, antigamente, a gente usava o var e agora a gente utiliza o let, ok? Então, eu vou apagar aqui. Por que tem essa diferença de var e let, né? Como variável ela podia conter constantes e variáveis, foi feita uma distinção, obviamente, só que mantendo a funcionalidade do var, né? Então o let a gente utiliza para poder falar que é uma variável e a gente tem o const que a gente fala que é uma constante, ok? Depois que a gente coloca esse prefixo, né? Esse prefixo que identifica que tipo de dado, que tipo de comportamento que a gente espera dessa linha de código, a gente vai dar um nome para essa variável. Esse nome da variável, ela pode ser qualquer nome. Pode ser qualquer nome, ok? Ela pode ser qualquer nome. E aqui, qualquer nome de constante. Ok? E aqui, o editor, quando eu criei a constante, criei a variável, por que a variável ela não ficou com esse sublinhado vermelho e a constante ficou com sublinhado vermelho? A variável ela não precisa ter um valor default, um valor padrão, porque ela vai sofrer mutações. Então ela pode iniciar com um valor zerado, né? E ela pode ser alterada ao longo do processo. A constante já não, a constante ela já tem que ser criada com um valor padrão, ok? Então até mesmo o próprio VS Code ele fala aqui, ó, declarações de const devem ser inicializadas. E aí como é que a gente faz para definir um valor padrão para essas variáveis? É simples, a gente coloca um igual e aí a gente fala qual é o valor padrão dessa variável. Aqui no caso a gente está falando que qualquer constante tem um valor de 1. E aí se eu quiser fazer isso com a variável também, eu posso fazer aqui, ó, falar que a variável qualquer nome tem o valor 2. O que vai acontecer na prática aqui? Aqui na prática eu vou simplesmente utilizar um comando que é o mais básico do básico do básico de todos, que é o console log. Esse console log ele funciona basicamente para poder printar na tela o resultado final
do código. Cada linguagem de programação tem um tipo de print, né? Tem algumas linguagens que vai ser print, outras linguagens vai ser printf, outras linguagens vai ser log, debug, enfim. Aí você tem que olhar a documentação de cada uma das linguagens. Aqui no caso do JavaScript é o console.log. E aí como é que eu faria para poder ver esse resultado? Eu teria que pegar no terminal aqui, no caso como eu estou mexendo com o Node.js, né, com o JavaScript, eu teria que usar um console. Esse console ele tem padrão aqui no VS Code. Eu posso simplesmente digitar aqui o comando node, variável, e ele teria printado para mim algum valor. Eu posso colocar, por exemplo, aqui qualquer nome e apresentar na tela o valor que eu tinha atribuído a qualquer nome, ok? Isso é o mais básico do básico do básico. Quando a gente está num navegador, por exemplo, eu posso abrir aqui um navegador qualquer, né? E a gente também consegue fazer essa depuração, esse debug por meio de JavaScript direto no browser. Vou estender aqui. Como que a gente consegue fazer isso? Se a gente apertar F12 aqui dentro do Chrome, por exemplo, ele vai abrir essa caixinha aqui, correto? E aqui nessa caixinha eu consigo escrever um código JavaScript. Eu posso escrever aqui, ó, let qualquer nome. E é ruim de ver aqui nesse debugzinho, né? Qualquer nome igual a 2. E aqui, quando eu dou Enter, ele tá falando que é um defined porque eu não retornei nada. Se eu colocar console.log e colocar o nome da variável que eu quiser, ele vai exibir aqui o valor dessa variável. Então, mas por que o Chrome tem JavaScript? Sim, Chrome e qualquer outro browser tem JavaScript embutido. JavaScript é uma linguagem padrão dos navegadores, então você consegue escrever o código aqui direto no F12. Se você quiser testar alguma coisa, você consegue fazer aqui sem precisar de mais nada, tá? E aí, se você quiser instalar o Node na sua máquina, é simples também, é só ir lá no site do Node e olhar o tutorial, que é uma instalação bem simples. Aqui no meu caso é um pouco mais complexo, que eu utilizo uma versão do Ubuntu, né, do Linux dentro do meu VS Code e tal, então pode ficar um pouquinho diferente aí para você, mas nada impede de você conseguir utilizar isso dentro do Windows no terminal ali. E aí pode parecer meio chato, por que eu preciso sempre usar esse negócio aqui para poder ver o que eu estou fazendo? Porque o JavaScript ele é uma linguagem interpretada, né? A gente falou sobre essa diferença de interpretado e compilado no primeiro vídeo falando sobre linguagens. O JavaScript ele é interpretado e esse executável aqui chamado Node, ele vai ler o código fonte que está aqui dentro desse arquivo JavaScript e ele vai me trazer o resultado através de alguns comandos de print, como o console.log. Existem outros comandos de print também existentes no Node.js, mas a gente vai usar esse aqui que é o mais simples e mais normal de todos, ok? Então perceba o seguinte, nesse primeiro momento, o que eu fiz aqui foi criar uma variável e uma constante, mas eu não falei que tipo de constante que é ou tipo de variável que é. Mas perceba que o próprio editor, ele fala aqui para mim o seguinte, o tipo dessa variável é número. Então o JavaScript, como ele não tem uma necessidade de você escrever qual é o tipo daquele conteúdo, ele automaticamente vai tentar identificar qual é o tipo do conteúdo, ok? Isso a gente está falando de uma linguagem que ela é não tipada. Então você não tem a necessidade de explicitar qual é o tipo dessa variável que você está usando. Agora, se a gente for seguir essa mesma lógica num script de TypeScript, né? Que seria o TypeScript é uma distribuição da Microsoft que é como se fosse um framework em cima do JavaScript, justamente para você conseguir ter uma tipagem mais forte e por aí vai. Existem várias outras linguagens que são tipadas, como C#, o Java, o C++ e por aí vai. Aqui no TypeScript, então perceba que o JavaScript ele tem a extensão aqui .js, né? Vou colocar aqui para ficar mais enquadrado.
as variáveis os arquivos do tipo JavaScript eles são .js e do TypeScript é .ts, né? E aí o VS Code aqui ele até tem uma distinção de cada uma delas. E aí a gente vai falar aqui sobre a parte das tipagens das variáveis, ok? Então eu vou fazer esse mesmo código aqui, só que usando os tipos que são possíveis de ser utilizados aqui no TypeScript. Então eu começo com o mesmo prefixo que é o let. Eu posso colocar aqui qualquer nome. Eu poderia colocar, aqui no caso ele já tentou atribuir, né? Eu estou usando um sistema chamado Copilot aqui que ele meio que preenche ali a informação. E ele já declarou aquilo como string, mas eu posso simplesmente pegar aqui e digitar 2 pontos e falar aqui qual é o tipo dessa variável. E aqui o autocomplemento, né, do editor ele já está me sugerindo para isso ser uma string e tudo mais, mas não, eu quero que isso seja um number e que o valor dele seja 2, para a gente fazer igual ficou aqui, né, let, qualquer nome e tudo mais. E aí perceba que aqui ele tem, ele vai dar um errinho e tudo mais, enfim, eu teria que ter aqui um interpretador de TypeScript e tal para não dar esse erro, mas não vamos focar muito nisso. Então perceba que só por causa desses 2 pontos aqui que eu adicionei e eu explicitei number, ele já consegue entender isso aqui como uma variável do tipo número, ok? E aí eu vou criar aqui um arquivo txt e a gente vai falar sobre tipos. Ok? Então, quais são os tipos mais básicos de variáveis que a gente falou até agora? A gente falou sobre binários, né? Sobre bytes, que aí vai ser 0 ou 1, ok? Bytes binário, 0 ou 1. A gente falou sobre booleana, né? Que no caso, a maioria das linguagens utilizam esse prefixo boolean ou só bool. Ok, aqui eu vou colocar, pode ser uma coisa ou outra, que aqui no caso, essa variável, normalmente ela só pode ter, né, o valor true ou false. True, verdadeiro, falso, falso, ok? Então assim, é basicamente um binário 0 ou 1 com um nomezinho diferenciado, ok? E aí depois a gente falou do número, né? No caso seria números inteiros, ok? Prefixo int ou pode ser, no caso ali do TypeScript, number. Então, quando é um inteiro ou um number, a gente está falando que é um número de 0 a 9, ok? 0 a 9 sem o ponto, sem a vírgula, tá? No caso da programação a gente não usa vírgula, isso é um padrão brasileiro. Como normalmente as linguagens são escritas em inglês, a gente utiliza ponto. Tá, mas e aí? Também tem os números reais, correto? Então aqui eu vou até colocar um disclaimer aqui, binário, ok? Booleano, né? E inteiros. E aqui a gente vai falar sobre os reais, números reais, que aqui no caso do JavaScript a gente utiliza o number. Então perceba, JavaScript, por ser uma linguagem não tipado, ele identifica reais inteiros como o mesmo tipo, né? Infelizmente, mas a gente consegue também utilizar outros termos, que é o float, ok? E o double. Isso é qualquer número, ponto, alguma coisa, ok? Qualquer número que tem casas decimais, você quer calcular números quebrados, você vai utilizar um tipo float ou double. Qual é a diferença do float e do double? É a quantidade de casas decimais que você consegue ter nessa armazenado, ok? O que na prática acontece quando esse código ele é compilado ou ele é interpretado?
beleza? O compilador ou o interpretador, ele vai analisar qual é o tipo de cada variável e ele vai alocar um espaço na memória para que essa variável seja armazenada enquanto o sistema, o software está rodando. Beleza? Então, a priori, toda vez que a gente cria uma variável, a gente está alocando um espaçamento de memória, um pedacinho da memória ali, para conseguir salvar essas informações. E aí, enquanto esse software está rodando, esses dados estão ali presentes na memória, e quando esse software ele é finalizado, essa memória é limpa, tá? E existem outros casos de possíveis limpezas de memória ao longo do processo, e a gente vai falar quando que isso acontece, né? O famoso Garbage Collection, que são sistemas e linguagens que utilizam formas de conseguir otimizar o uso da memória, senão você vai acumulando a memória ali e daqui a pouco a máquina trava de tanta memória que você usa se o software está rodando há muito tempo. Então os sistemas mais modernos, eles têm formas de gerenciamento automatizado de memória, ok? Então esses são os tipos mais básicos de todos, e aí a gente já vai para uma segunda camada de dados que são um pouco mais complexos, ok? Qual é o primeiro e mais importante no meu ponto de vista dado que é complexo? São as strings, são textos. Na computação, textos nada mais são do que números convertidos por uma codificação, por uma tabela, ok? Vamos imaginar o seguinte, que pegaram todos os caracteres existentes em todas as linguagens do mundo, seja português, inglês, chinês e tudo mais, colocaram isso numa tabela e para cada letra do alfabeto foi dado um número, ok? Como é que é o nome disso, tá? Se você tiver curiosidade aí, procura sobre tabela ASCII. ASCII se escreve A-S-C-I-I, ok? A tabela ASCII é uma tabela, literalmente, tá? Que você vai ter aqui qual é o caractere, qual é o número decimal, qual é o número hexadecimal desse caractere. E vocês vão perceber que essa tabela ela é gigantesca. Ela vai conter milhares e milhares e milhares de caracteres que vão ser responsáveis pelo nosso alfabeto e pelos alfabetos de outras linguagens, ok? Inclusive, acentuação, tem uma distinção dentro dessa tabela com relação a como é que é o nome? Caracteres com uppercase, que eu esqueci o nome, enfim, maiúsculo e minúsculo, ok? Então a tabela ASCII, ela surge para quê? Para você conseguir fazer com que o computador entenda que um número é uma letra. Então, na prática, quando você tem um texto, por trás dos panos você tem um conjunto de inteiros que tem algumas metadados ali para conseguir identificar que aquilo ali é um texto. E aí, quando o computador vai printar essa informação, ele printa, né, como um texto e não como um número, correto? E aí, existem vários tipos de tabelas como essa ASCII, ok? A tabela que a gente utiliza hoje, vamos imaginar um cenário, né, de quando o computador começou a existir, né? Os primeiros computadores, de fato, e tal, não sei o que, eles foram feitos nos Estados Unidos e tudo mais. Os computadores gráficos, né? Vamos falar assim, os computadores gráficos que realmente tinha uma usabilidade utilizando o monitor e tudo mais. Então essa tabela ASCII ela vai ter inicialmente caracteres de língua inglesa, né? São caracteres, letras maiúsculas, letras minúsculas e alguns outros caracteres que foram incorporados nessa tabela. Mas ao longo do tempo que essa tecnologia, né, os computadores foram evoluindo e tudo mais, que foram para outros lugares do mundo, essa tabela teve que ser atualizada. E aí a gente utiliza um padrão de linguagem que é diferente hoje, que se chama UTF-8. Tá? O padrão UTF-8 ele é muito mais complexo do que a tabela ASCII originária. Ele tem muito mais caracteres e inclusive caracteres de todas as linguagens do mundo, né? E aí, se vocês forem procurar aí sobre a tabela UTF-8, vocês vão conseguir achar algum site que tem essa tabela, enfim. Não vou ficar procurando aqui muito tempo.
mas você consegue ver que para cada caractere chinês, caractere indiano, árabe e tudo mais, existe um número, né, dentro dessa tabela UTF-8. E normalmente a gente consegue ver como que tá a codificação do arquivo aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo, selecionar codificação. Então esse arquivo de texto aqui que eu estou olhando na minha tela, ele está codificado em UTF-8. Eu posso alterar a codificação desse arquivo, por exemplo, para qualquer outro tipo de formato. Uma pessoa que está escrevendo um texto, por exemplo, lá na China, ele pode estar escrevendo em outra codificação. E aí, na prática, o que isso significa? Que a leitura desse arquivo ele vai ser feito baseado nessa tabela. Os textos que a gente está olhando aqui na tela, eles estão seguindo a tabela do UTF-8. Se eu mudar a codificação, talvez algum caractere que está aqui dentro vai estar numa posição desordenada e o texto fica todo zoado. O texto que é exibido, ele fica todo zoado. E aí, esse padrão de codificação, ele existe para os arquivos. Então, os arquivos do computador que você tem, eles têm a codificação deles no cabeçalho lá. Quando você abre esse arquivo dentro de um editor, ele vai analisar através dessa tabela que é pré-definida de codificação. E não é diferente também na programação. A programação a gente precisa explicitar, na maioria das vezes, caso a codificação seja diferente do padrão. Como o padrão normalmente é o UTF-8, se você está fazendo comunicação entre dois softwares que utilizam o mesmo padrão, você não precisa ter essa distinção na hora de enviar e receber os dados. Quando você tem softwares que têm diferenças entre codificação, aí você precisa explicitar a entrada e a saída dos dados, ok? Então, pense no texto como uma série de números que vão ser convertidos para símbolos de texto tradicional em qualquer linguagem que seja, mediante essa tabela que vai identificar. Então, quando a gente digita no nosso teclado a letra qualquer, esse sistema operacional, ele identifica qual é a tecla que você teclou, ele vai lá na tabela que ele tem, ele fala assim, pô, beleza, o código dessa tecla aqui é a letra C na tabela UTF-8 é o número tal, e aí ele manda para o software que está recebendo esse input, esse número, ok? A gente não vê isso, obviamente, porque seria uma loucura, seria uma Matrix se a gente estivesse vendo o tempo todo os números que estão funcionando ali por trás do negócio. Então, a linguagem ela é escrita de forma textual, justamente para a gente conseguir, o ser humano conseguir entender aquilo ali. Porque o que está por trás disso daí fica impossível de se ler. Uma pessoa normal não conseguiria ler as informações que estão ali. E existem formas da gente conseguir ver o código binário do arquivo. Esse arquivo TXT aqui, ele tem um código binário que eu posso printar, não lembro direito o comando, mas tem como ver. Só que ninguém faz isso, né? A não ser que seja muito louco aí. Normalmente a gente abre em alguma IDE de visualização igual o VS Code aqui, para poder codificar. E aí o tipo string, né, o tipo texto, ele é um tipo que ele é um tipo mais complexo. Algumas linguagens, eles até conseguem, eles segregam caracteres, tá? E aí existe, por exemplo, no C, no C++, você tem um tipo de caractere, eu acho que é assim que se escreve, né? É o char, tá? Isso aqui você vai ver no C, no C++, no C Sharp. O que é o char? Ele é o tipo primitivo ali de um caractere unitário, ok? Então, um nome com 5 letras seriam 5 chars diferentes, né? Vou colocar aqui, por exemplo, meu nome é André. Esse aqui seria um char do número 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? E aí o meu nome, ele seria um texto composto entre o char 1 mais o char 2 e por aí vai, ok? Então esse tipo string, ele seria uma lista, né, de caracteres, né? Conceitualmente é isso. A string, o texto é uma lista de caracteres, e essa lista de caracteres eles herdam do primitivo de inteiros.
Então, quando você quer fazer algum tipo de parseamento, né? Você quer modificar esse texto, você sempre tem que lembrar que, por ser uma lista de caracteres, cada caractere tem uma posição. E aí, quando a gente for falar de lista lá na frente, vocês vão entender que é um pouco difícil de entrar na cabeça como é que é feito as listas. Mas depois que você entende, você tem uma certa facilidade para conseguir lidar com isso. Então eu só vou deixar isso aqui como uma observação, né, que a string é uma lista de char, ok? Na prática é isso. No JavaScript e no TypeScript a gente não tem o tipo primitivo char, ok? A gente tem a lista, a gente tem as strings, e as strings elas já fazem o autogerenciamento de memória. Por que existia o char nas linguagens mais antigas, né? Antigamente, a quantidade de memória dos computadores era muito limitadas, correto? Então, você armazenar textos, você precisava definir qual era o tamanho desse texto, qual era o tamanho máximo desse texto, para você não ficar ocupando muita memória enquanto aquele texto estava ali dentro da memória, né, durante o processamento. Então, o char, você, quando vai criar ele numa linguagem mais antiga, você precisa definir qual é o tamanho, qual é a quantidade, quantos chars tem dentro dessa string. Então, normalmente o padrão era você fazer um char 255, né, com 255 caracteres, ok? Mas com o tempo, com a evolução da tecnologia e tudo mais, as linguagens mais modernas, eles não têm essa limitação de memória, até porque os dispositivos hoje, um celular tem 16 GB, 4 GB de memória RAM, né? Você não tem essa necessidade de fazer uma alocação, e aí os sistemas operacionais, eles acabaram pegando essa função que antes era da linguagem de programação de fazer o gerenciamento de memória. E os sistemas operacionais, eles fazem o que a gente chama de gerenciamento dinâmico. Isso é, eles alocam e desalocam a memória on demand, né, à medida do necessário, e vai liberando também essa memória à medida do necessário. Isso eu tô falando de todos os sistemas operacionais fazem isso, tá? Windows, Linux, o Android, o iOS faz isso, todos eles fazem isso. Você pode deixar a cargo do sistema operacional fazer esse gerenciamento. Nem sempre esse gerenciamento é tão otimizado assim, então dependendo do que você está fazendo, o ideal é que você acabe fazendo a própria limpeza dessas variáveis ao longo do processo, ativando manualmente o Garbage Collection, senão você pode criar um problema dentro do sistema chamado Memory Leak. O que vem a ser o Memory Leak? Às vezes você está fazendo uma rotina muito pesada, um exemplo, né, de rotina pesada. Preciso ler uma lista com, sei lá, 10 milhões de registros. Vamos pegar um caso real, falando do cenário que a gente está próximo aqui, né? Hoje é dia 23, vai ter as eleições agora no dia 30. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma lista com 220 milhões de votos. Eu sei que não é essa quantidade toda, o Brasil deve ter uns 150 milhões de eleitores, alguma coisa do tipo assim. Então vamos pensar grosso modo. Nós temos uma lista com 150 milhões de votos, correto? Isso vai ser processado por um computador, né? Essas informações, elas precisam ser trabalhadas ali para exibir, por exemplo, um gráfico ou para poder falar o resultado de quem é que ganhou essas eleições. Então essa lista com essas informações, elas são pesadas, porque tem várias outras informações que vêm junto com o voto. Tem qual é o número da urna, onde que essa urna estava alocada, enfim, para poder fazer uma auditoria e tudo mais. Então são dados bem complexos, né? São dados que provavelmente devem estar dentro de um objeto de dados e tudo mais. E aí quando você tem essa quantidade muito massiva de dados dentro de um sistema, seja ele qual for, você vai começar a acumular muita memória. Você vai começar a consumir a memória do computador que está fazendo aquele processamento. E aí, se você pega todas essas informações e joga direto para a memória, você pode fazer com que a memória fique 100% ocupada, né? E aí, o que acontece com o computador quando a memória fica 100% ocupada? O computador fica lento. Por quê? Porque o sistema operacional ele fica tentando limpar alguma coisinha ali para poder liberar para outros dispositivos que estão rodando, por outros softwares que estão rodando em paralelo ali com o seu, e ele não consegue porque o seu software está utilizando muita memória. E aí,
em alguns casos de algumas linguagens de programação, é dado um alerta pelo sistema operacional falando, ó, memory leak. Isso é, você está ocupando muita memória e essa memória ela está prejudicando os outros softwares. Então, para prevenir algum tipo de problema, a gente está derrubando o seu serviço. Isso acontece com certa frequência, principalmente quando a gente está lidando com muitos dados. Então, para prevenir esse tipo de problema que pode acontecer dentro do software, o que a gente faz normalmente? A gente vai lendo dados em doses homeopáticas. Vamos continuar no exemplo dos 150 milhões de dados. Vamos dizer que esses 150 milhões de dados de votos estão dentro de um arquivo TXT. Então, em vez de eu pegar e carregar esse arquivo inteiro dentro da memória e fazer o meu sistema processar essa informação, a gente vai lendo linha por linha do arquivo até chegar no último, e à medida que a gente vai processando essas informações, a gente vai consolidando isso num relatório ou até mesmo num sumário mais enxuto, tá? Para poder no final cuspir um resultado baseado em todos esses dados que a gente chegou a processar, e à medida com que você vai passando linha por linha, você vai expurgando da memória do sistema aquela informação que você já utilizou. Como que a gente faz para expurgar uma informação? Ou você deleta a variável, ou a própria linguagem já faz isso para você, quando você sobrepõe uma variável. Como a gente pode sobrepor uma variável? Aí voltando aqui no nosso exemplo. Aqui a gente tem uma variável que é o qualquer nome, que o valor dela é 2. Se eu chegar aqui embaixo e colocar aqui qualquer nome agora é igual a 3, e a gente salvar esse arquivo e a gente rodar o nosso código aqui da variável. Opa. Assim, eu preciso dar um console log aqui. Console log. O que acabou de acontecer aqui? Eu setei inicialmente a qualquer nome com o valor 2, e aqui embaixo eu já atribuí a ela o valor 3. O que é atribuir, né? Você percebe-se que eu não utilizei mais o comando let, porque o let ele é utilizado para me declarar essa variável, para me falar que ela existe para o sistema. Se eu não tiver esse valor let aqui, o que vai acontecer aqui se eu rodar esse script? No caso do JavaScript, ele vai rodar normalmente. Mas no caso de uma linguagem que é tipada, ele vai falar assim, cara, eu não sei que variável é essa que você está querendo que eu fale. Vamos simular isso daqui? Eu vou pegar aqui e vou comentar. Eu teria que entrar muito a fundo nos termos de linguagem, né? Da linguagem em si. O que é essa barra que eu coloquei? Por que o nomezinho ficou verde? Eu tenho uma parte do código aqui que eu não quero que seja executado pelo interpretador do JavaScript. Então, quando eu coloco barra aqui na frente, eu estou falando para o interpretador, né, que é esse Node, para ele ignorar totalmente essas duas linhas aqui que eu coloquei aqui em cima. E aí, quando eu dou um Enter aqui, opa, deu um erro aqui. Olha o erro, né? Aí é uma questão de você aprender a ler e ter paciência para ler, de falar assim, caramba, por que deu erro aqui? Ó, referência, erro de referência. Isso é, eu não consegui achar a variável que você está falando para mim printar na tela, porque ela não foi definida, ela não existe. Então, porra, programação é difícil? Não, é ler. Você precisa ler. Precisa ler e entender. Fala, porra, erro de referência, não foi definida. Se não foi definida, o que a gente faz? Define. Definiu, parou de dar o erro. Simples assim. Beleza? Ah, por que eu não preciso colocar o let aqui então? Porque padrão do JavaScript é, se você atribuiu uma variável e essa variável não teve nada anteriormente, não teve um prefixo, o que ela é? Variável. Ela é uma let, por padrão. Por que eu sugiro que você sempre coloque um let ou um const na frente? Se outra pessoa pegar e ler o teu código, ela vai conseguir entender que aquilo ali é uma constante ou ela é uma variável. Se você não atribui esse prefixo no começo da atribuição da variável, às vezes vai ficar um pouco mais difícil de conseguir identificar o que é aquela informação, se aquela informação ela é mutável ou não mutável.
E aí vamos para um outro exemplo que é super legal, até para a gente conseguir distinguir claramente a variável da constante. Aqui, quando eu pego e falo que isso aqui é uma variável, percebe-se que o número atribuído aqui é 3. Então, o número anterior, o 2, ele é ignorado, ele é descartado da memória, e esse novo número, ele assume a vaga ali do número anterior, né? Então, isso, a própria linguagem, o próprio sistema operacional já fazia a gestão dessa memória para mim, correto? Agora, se eu colocar aqui que isso aqui é const e salvar e mandar executar, opa, deu um erro aqui, ó. Olha só qual é o erro que a gente recebe. A constante não é variável. O que é bem óbvio. Constantes não são variáveis. Então, se você definiu que aquele número ali é uma constante, ele não pode ser alterado ao longo do processo. Perceba também que aqui o Node ele fala para você aonde que está esse problema, ó. Qualquer nome na linha número 2, ele não pode ser atribuído com o número 3, porque isso é uma constante, ok? Então, aqui na linha número 2, a gente está fazendo essa atribuição. Se eu comentar aqui, agora parou de dar o erro, mas a gente não tem essa modificação. Então, toda vez que a gente tem um dado qualquer que precisa sofrer mutação, ela vai ser uma variável. Se não, ela vai ser uma constante. Constante não pode ser alterado e variável pode ser alterado, e algumas linguagens vão ser tipadas, algumas linguagens não vão ser tipadas. E aí a gente vai continuar entendendo os tipos, porque os tipos são super importantes de serem entendidos mesmo que você vá programar em JavaScript. Por quê? Porque você precisa entender como é que é o comportamento do JavaScript para com essas variáveis. O JavaScript ele tem um comportamento muito diferente do normal. Ele trata todas as variáveis como se fossem objetos. E objetos também são tipos de variáveis, são tipos complexos. A gente vai chegar em algum momento nessa parte de objetos, mais lá para o final, no último vídeo e tal. Então vamos continuar aqui. Então aqui o TypeScript também segue o mesmo princípio, tá? Então não vou ficar me aprofundando demais nessa parte de TypeScript, vamos manter o nosso foco aqui no JavaScript.